Olá, meu nome é Elaine, sou do canal Memorização Lúdica e hoje vamos aprender como memorizar a súmula vinculante número 1 sem ter que ficar repetindo palavra por palavra milhares de vezes feito um papagaio. Vamos lá? A súmula vinculante número 1, que ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito, a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e eficácia de acordo constante do termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Muito bem, a ideia então agora é criarmos uma imagem para cada uma dessas palavras e ficar muito mais fácil depois de memorizá-las, ok? A primeira palavra então é súmula. Se ficarmos repetindo a palavra súmula rapidamente, súmula, 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 vai ser um som parecido com suma, com sumer, que vamos dando uma adaptadinha e virar a palavra super. Bom, quando falamos a palavra super, a primeira imagem que vem na cabeça é um super-herói. Portanto, a partir de hoje, a imagem de um super-herói representa pra gente a ideia de súmula. A próxima palavra é vinculante. Se nós desmembrarmos a palavra, a primeira parte é vinco. Vinco, para quem não sabe, significa dobra. Bom, quando pensamos em algo dobrado, podemos pensar, por exemplo, em um avião de papel, ele é feito de dobradura. Então, o aviãozinho de papel significa vinco, que é a primeira parte da palavra. Até aí tudo bem, mas vamos combinar que só um aviãozinho de papel ainda está meio fraco para lembrar de vinculante. Então vamos dar um reforço nessa ideia. Vamos pegar uma outra palavra com um som semelhante. Som semelhante seria, por exemplo, a palavra ventilante. Tem o mesmo começo, a letra V, e o final também é muito parecido. Então vamos lá. Qual é a ideia de ventilante que podemos usar? Algo que remeta a ventilante, temos, por exemplo, um ventilador. Então, um ventilador junto com um aviãozinho de papel vai representar para a gente de agora em diante a palavra vinculante. Súmula vinculante, portanto, ficou representada por esses três elementos que estão aqui. Um super-herói, um aviãozinho de papel e um ventilador. Eu sei, parece que não tem o menor sentido, mas vai fazer sentido. Vocês vão ver, vamos convencionar esse símbolo com esse significado e vai dar tudo certo. Acreditem. Ok. Prosseguindo, vamos para o número 1. Posso colocar só o número 1 assim? Pode, mas isso é muito fraco. Então vamos apresentar o número 1 com uma imagem mais fantasiosa. Nosso cérebro gosta de coisas meio fora do padrão, desproporcionais, meio malucas. Ele tem mais facilidade de lembrar. Então vamos colocar para representar o número 1 a imagem de um unicórnio. O unicórnio tem um chifre só. E nesse contexto todo vai representar o número 1, ok? Próxima palavra da súmula é a palavra ofende. Muito bem, quando falamos em ofende, vem a ideia do que pode nos remeter ao termo ofende. Uma pessoa xingando a outra ofende? Sim, mas ainda fica fraco, né? Eu posso estar pensando em xingamento e não em ofende. Então vamos fazer um xingamento que nos faça lembrar da palavra ofende. Por exemplo, fede. Se uma pessoa disser para outra, você fede, a outra pessoa fica toda ofendida. E a palavra fede nos lembra ofende. Portanto, a partir de agora, a palavra ofende vai ser representada por uma pessoa dizendo para outra, você fede. E outra, oh, isso ofende. Sacaram? Próxima palavra é garantia. Bom, a ideia de garantia geralmente é um selinho, um carimbo, uma medalhinha. E é isso que nós vamos utilizar também. Garantia de agora em diante é representada por uma medalhinha, certo? Constitucional. Constitucional, eu gosto de pensar no código, na Constituição física, no livro mesmo. Então vamos imaginar o livro Constituição e para remeter mais a ideia de nacional, de brasileira, a capa verde e amarela. Então não é qualquer livro, é um livro com a capa verde e amarela, que é as cores do Brasil. Esse livro, a partir de hoje, sempre vai nos representar a palavra Constituição ou constitucional. Portanto, garantia constitucional, a partir de hoje, é esse símbolozinho que está aqui. Prosseguindo, temos ato. Ato jurídico perfeito. Vamos desmembrar mais um pouquinho. Ato. Ato nós vamos também utilizar uma palavra parecida para representar. Ato faz lembrar muito atum, não faz? Atum, ato, ato, atum. Então, a partir de hoje, ato vai ser representado por uma lata de atum. Ah, gostaram? Jurídico perfeito. Jurídico perfeito, geralmente são duas palavras que vêm juntas, né, nos termos jurídicos.
Então nós vamos criar um símbolo já para representar as duas juntas. Vamos pegar o ju da primeira palavra e o per da segunda palavra. Juntando Júper, pode ficar algo parecido, faz Júper, Jeep, pode lembrar mais ou menos a palavra Jeep. Então, Jeep, a partir de hoje, vai representar jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito. Portanto, toda vez que você quiser utilizar um mapa mental, algo do tipo, você pode adotar a figura de uma lata de atum junto com um Jeep. Aí você pode estar pensando, mas isso não faz o menor sentido. Tudo bem. Tem uma lógica interna aqui, que é a que eu estou explicando para vocês, mas o ideal mesmo, a ideia é vocês convencionarem que esse símbolo, a partir de hoje, tem esse significado. Decisão. Quando penso em decisão, geralmente vem a ideia de uma pessoa que estava na dúvida, teve uma ideia e decidiu marcar uma opção, como se fosse numa prova, sabe? Então, essa imagem, sempre para mim, representa decisão. E a partir de agora, para vocês também, vai passar a representar decisão. Sem ponderar. Muito bem, quando falamos sem ponderar, eu estou dizendo assim que eu não levei em consideração, eu não equilibrei as ideias, eu não pensei no assunto, eu tomei uma decisão sem pensar, não pensei, correto? Vamos pegar uma situação que mostra claramente que a pessoa não pensou no assunto. Por exemplo, uma pessoa bem magrinha, levantando um peso enorme, um peso de 100 quilos, muito pesado, e tá tudo com a perna bamba. Imaginaram? Pois é, quando ela pegou esse peso, sem dúvida ela não ponderou o que estava fazendo. Essa ideia, portanto, vai nos remeter à ideia do sem ponderar. Sacaram? Circunstâncias. Circunstâncias, vamos fazer um método parecido com o que usamos no vinculante. Então vamos pegar circo, a ideia de uma aluna de circo, e para a gente lembrar do final, desse cia do final, cias, né? Circunstâncias do final, a gente vai colocar um cia. Então circo e companhia vai nos lembrar de circunstâncias. Caso concreto é um termo, são duas palavras que geralmente vêm juntas também. Para lembrar de caso concreto, podemos pensar na imagem de uma casa com uma gravata. Uma casa com uma gravata? Por que a gravata? A gravata é para lembrar que é caso, é uma palavra masculina, e não casa, que é feminino. Sacaram o artifício? E concreto, nós vamos lembrar de um caminhão de concreto. Então, caso, concreto. Desconsidera. E desconsidera aqui está no sentido de ignorar, de desdenhar, de desprezar. Então, nós podemos ter essa ideia pensando no quê? Por exemplo, uma pessoa sentada na rua, precisando de alguma ajuda, e a outra pessoa passa e não está nem olhando para ela. Ignorando, desprezando. Isso é desconsiderar. Portanto, a partir de hoje, a ideia de desconsiderar vai ser representada por uma imagem desse tipo, ok? Validez. Validez, validade, aqui está muito parecido e nós vamos usar a mesma ideia, tanto para um quanto para outro. Quando eu penso de validez, eu lembro geralmente de validade de produto. Por exemplo, um produto alimentício. Então, vamos pensar numa lata de alimento, um alimento enlatado qualquer, e um calendário junto indicando que é o tempo. Por quê? Porque quando eu passo do tempo, o alimento estraga, então ele perde a validade, ele perde a validez. Entenderam a ideia? Portanto, validez a partir de hoje é representado por um alimento enlatado e um calendário para indicar que é prazo. Então, validade, validez, certo? Eficácia. Eficácia é uma palavrinha bem ingrata também para a gente escolher um símbolo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar o artifício de pegar a sílaba principal da palavra, K, que é a sílaba que mais chama a atenção, a tônica dela. Quando nós estamos, por exemplo, num bate-papo, num WhatsApp, enfim, quando alguém está dando gargalhada, o que a gente coloca? KKKKK, uma carinha contente dando KKKKK, correto? Então, a partir de hoje, nós vamos considerar eficácia com uma pessoa dando gargalhada. Elaine, o que isso tem a ver com eficácia? Não tem muita coisa a ver, mas vai fazer a gente lembrar por conta do K, da eficácia, que é uma sílaba que se destaca bastante na palavra. Ok? Eficácia. Tá? A gente tem que dar uma forçadinha de barra de vez em quando, gente, porque tem alguns termos que são bem complicados de achar uma imagem mesmo. Acordo. Bom, acordo tá fácil, né? Acordo são duas mãos
fechando acordo assim, não tem grandes explicações. Eu acho que tá meio que autoexplicativo. O constante a gente pode desprezar, a gente vai memorizando depois no acordo com as revisões mesmo. Termo de adesão. Termo de adesão, a gente vai usar uma ideia semelhante à que a gente usou com atum. Um ato, atum. Então nós vamos usar uma pessoa de terno para representar um termo. Termo, terno. E a adesão, nós vamos usar a imagem de uma fita adesiva. Então, um terno com uma fita adesiva é o termo de adesão. Instituído a gente vai pular. Lei complementar. Lei complementar, vai ser, muita gente vai pensar, ai nossa, mas vou ter que colocar alguma coisa de congresso, alguma coisa do tipo. Não, vai ser mais simples do que isso. Algumas pessoas de manhã tomam café com leite. Outras pessoas tomam leite com café. Vamos ficar aqui com a opção leite com café, ok? Leite com café tem as iniciais LC. Lei complementar tem as iniciais LC. Portanto, a partir de agora, uma xícara de leite com café significa lei complementar. Então, se você toma leite com café de manhã, você nem imaginava que tomava, na verdade, uma lei complementar, não é mesmo? Se tiver alguma ideia depois para a gente relacionar com pão com manteiga, põe aqui nos comentários. Prosseguindo, vamos para o número da lei, que é a lei 110. Como nós vamos lembrar em 110? Eu não sei vocês, mas quando vem esse número 110, a primeira coisa que eu me lembro é uma tomada. E o 2001? Vamos agora usar um pouco de cultura cinematográfica, hein? Quem assistiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? Quem não assistiu ainda, inclusive, recomendo assistir, é um clássico da ficção científica. Bom, vamos utilizar essa referência do filme para lembrar do 2001. Então vamos representar por um foguete com 2001 escrito nele, ok? Com isso, nós terminamos de criar as imagens e relacionar os significados de todas as palavras da súmula, pelo menos as palavras importantes de fato. E agora vamos usar todas essas imagens em uma animação. Lembrando o significado de cada uma dessas imagens que nós acabamos de atribuir e a ordem que elas aparecem na animação, vai ficar muito mais fácil de você relembrar o conteúdo da súmula. A animação vai servir como se fosse um suporte para a sua memória. Se algum símbolo você não consegue lembrar o que significa, volte o vídeo para reforçar melhor a ideia, tá? Geralmente um ou outro tem um pouquinho mais de dificuldade, isso é normal. Com as revisões, isso tende a se estabilizar. Não se esqueçam de sempre fazer as repetições espaçadas, é isso que vai garantir para vocês a memorização de médio e longo prazo. E com o tempo vocês vão perceber que vão ter que usar cada vez menos a animação para fazer esse suporte. A súmula já vai vir naturalmente na sua cabeça. Ok? Vamos à animação!
E aí, gostaram? A animação é meio maluca, mas normal. O que importa é a ordem que aparecem os elementos que nós acabamos de criar. Continue com as revisões, conforme já explicado no vídeo de noções introdutórias, e vocês vão ter muito sucesso na memorização. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!